Já tive tantas decepções. Tantas coisas me aconteceram. E tudo o que parece é que a vida é assim mesmo. Tristeza. O que acontece comigo? Por que não saio dessa amargura? Por que você tem vivido debaixo do seu próprio reino? No domínio da sua vontade e do seu achismo. Aprenda sobre o reino de Deus e dos céus. Decida não mais viver debaixo do jugo do reino deste mundo e prepare-se para tomar as medidas necessárias. No reino do ser humano, o que predomina é a sua vontade. É verdade, somos guiados pelo que a gente acha que deve ser feito, né? Então, tomamos medidas, decidimos, fazemos certas coisas de acordo com a nossa vontade. Mas e o reino de Deus? Será que é assim que é feito o reino de Deus? Os que servem a Deus, será que é feito a vontade própria? Vamos entender isso de uma forma bem prática no que aconteceu com o Senhor Jesus e os seus discípulos. Ouça. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Olha que interessante. Jesus estava a caminho de Jerusalém, parou e pediu aos seus discípulos para ir até a aldeia de samaritanos para preparar ali uma pousada. Mas não receberam, porque eles estavam como vestidos de quem como ia para Jerusalém. Ou seja, os samaritanos não se davam com Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Muito forte isso, porque até os próprios discípulos, até eles sentiram a vontade de dar o troco. Quem de nós que não sentiu essa vontade? Eu já senti. Eu já senti vontade de dar o troco, sim. A pessoa não está correspondendo. Você dá, e a pessoa não traz de volta o retorno. A vontade é, deixar para lá, não se importar, é se esquecer, é ignorar, é desprezar, ou até mesmo fazer algum mal de retorno. Essa é a vontade humana. Mas olha o que o Senhor Jesus fala, que é muito interessante. Jesus repreende aos seus discípulos. E ele fala assim: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ou seja, eles não aceitaram hospedar Jesus numa pousada ali em Samaria, e Jesus não vai se vingar. Ele vai respeitar, é o que ele falou e é o que ele faz com todas as pessoas que rejeitam em servi-lo. Ele respeita. Se você não quer servir a ele, ele passa e dá oportunidade a outra aldeia, ou seja, outras pessoas. Mas de maneira nenhuma ele faz a sua própria vontade. Ele estava ali dizendo aos discípulos, ou seja, olha, não se esqueça do objetivo. Se você não tiver
olhando para o objetivo, que é salvar almas e não destruir, você vai se render ao que o seu coração sente. É muito fácil a gente se render a esse coração, porque o coração quer ter as suas defesas, quer mostrar as suas insatisfações e não quer ser disciplinado, não quer respeitar, quer impor a sua própria vontade. Vamos a uma trilha musical e já voltamos. Eu tenho feito a oração do Pai Nosso todos os dias, pelo menos de manhã e à noite. E uma das coisas que é falado na oração do Pai Nosso é que seja feita a vontade dele. Foi Jesus que ensinou essa oração. E eu me lembro que tem alguns dias atrás que eu fiz essa oração pedindo a Deus que Ele me... Não foi só uma vez, foram algumas vezes. Que Ele me mostrasse o que eu estou fazendo da minha própria vontade. Que às vezes a nossa vontade parece ser o que é justa, que está de acordo com Deus, e não é bem assim. Nós não somos bonzinhos. Entenda isso. Você tem um coração como eu tenho um coração e sentimos coisas que é contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que é justo. Por exemplo, quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus se pudesse enviar fogo àquelas pessoas que negaram a estadia, a hospedagem do Senhor Jesus ali em Samaria, era o que o sentimento faz, mas não é o que é justo. O Senhor Jesus não veio para fazer isso, para mandar fogo, para punir as pessoas. Você não vê isso. Você vê Ele ensinando, você vê Ele respeitando, você vê Ele falando a verdade. Não veio para materializar o que Ele sentia, a vontade. Não, Ele veio fazer o que é justo. Ele não deixou de olhar para o seu objetivo. E aí está a questão, essa é a questão. É isso que você tem que observar no seu dia a dia. Porque a sua vontade, muitas vezes, parece ser perfeita, justa. Mas se você pesar na balança e você observar bem, às vezes está de acordo com a sua própria justiça e não ao que é o objetivo. Por exemplo, você tem vontade de ajudar uma pessoa, salvar essa pessoa, mas você fica indignada porque essa pessoa trata mal, essa pessoa te ignora
E a sua vontade é pagar o mesmo preço que ela está te dando. E não é isso que é o seu objetivo. Olha só, a mentira faz você sentir que é certo você ir de acordo com os seus impulsos, a sua vontade, atender a sua necessidade, mas não olha para aquilo que é o objetivo, que é salvar esse familiar seu. Então, observe o foco. O objetivo não é para condenar, e sim salvar.